Bom dia, graça e paz. Vamos continuar os estudos no livro de Marcos. Dessa vez, nós estaremos concluindo nesse mês estes tópicos que foram aqui estabelecidos no mês de junho. No próximo mês já haverá outros tópicos que será também no livro de Marcos. Então, nós vamos continuar no livro de Marcos. E hoje o tema: Jesus, autoridade e elo de ligação entre a lei e os profetas. Então nós temos aí o texto que eu peço aos irmãos que, por favor, estejam consultando. E o texto vai nos dar aí noção do que está sendo tratado neste estudo. Todos já localizaram aí? Marcos 9, de 1 a 12. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegando o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário Elias venha primeiro? E respondendo, ele disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito no Filho do Homem, que ele deve padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Amém? Graças a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. E hoje nós vamos estar vendo aí este elo de ligação e a autoridade entre Jesus Cristo, a lei e os profetas. Bem, a título de introdução, para que nós possamos entender. E aquilo que a gente já veio falando desde o início dessas lições. A palavra de Jesus é uma palavra muito franca e em algum momento era uma palavra também muito dura. Uma palavra que muitos não estavam acostumados a ouvir,
palavra que muitos não estavam dispostos a ouvir. Então, essa palavra trazia consigo algumas coisas muito importantes que eles ainda não tinham percebido. Eles não tinham percebido. Quem não tinha percebido? O povo e os doutores da lei, os homens que compunham ali, vamos te dizer, a liderança religiosa daquele povo. Muito bem. Então, o que é que acontece? A natureza franca e direta do ensino de Jesus concernente à sua morte próxima, e aí nós podemos verificar lá em Marcos 8, de 31 a 32. Falamos aqui, citamos aqui na lição do domingo passado. O que é que ele diz? Ele diz, olha, a morte está próxima. E eu vou padecer na mão de quem? Os irmãos, por favor, consultem para saber do que é que está se tratando. Aí o texto e o que é que ele está falando. O texto está dizendo aqui, começaram a ensinar-lhes. Quem começou a ensinar-lhes? Que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Nós vimos isso aqui, destaquei em relação a Pedro, a visão de Pedro, o local que eles estavam, não sei quem lembra, eu falei de Cesareia de Filipo, não é nenhum discípulo, é uma região que foi ocupada por um general romano e que ele construiu um belíssimo palácio a César. E ali naquela região aparecia, segundo as lendas, os deuses. Naquele local se professava o culto a Baal. Baal era o Deus Todo-Poderoso. Tinha também um culto a Pan. Pan era o Deus da natureza. Havia também ali as ninfetas saltitando pelos vales. Enfim, havia uma vasta religiosidade. Holocaustos, utilizando vidas humanas. Bem, e depois ele pergunta agora, e vocês, o que dizem que eu sou? Para vocês, quem eu sou? Essa foi uma pergunta determinante e eu falei, ressaltei em relação ao que estava acontecendo naquele local, naquela região. Essa pergunta pertinente era buscar exatamente informações a respeito do que o povo estava vendo através dos feitos de Jesus. A partir desse ponto, nós começamos aqui a colocar tranquilamente a visão daquele povo a respeito de tudo que estava acontecendo. Então, resumindo, muita confusão. Não é diferente dos dias de hoje. Bem, então o que é que acontece? Qual era o grande desafio? Às vezes a informação próprio Deus
lemos. O texto está ali, Marcos 9 a 12. Então, essas são tem E eu falei aqui que se a gente quisesse ler um evangelho segundo Pedro, quem sabe esse evangelho de Marcos tem muita coisa de Pedro. Por quê? Porque Pedro estava perto de Marcos. E Pedro influenciou nas escritas de Marcos. Então, por que estou falando isso? Porque os historiadores, eles dizem que havia uma proximidade muito grande. E eu citei aqui, inclusive, Atos, né? Esse mesmo Marcos, ou melhor, João Marcos, ele aparece lá em Atos dos Apóstolos. Importante lembrar isso. Somente recapitulando. Bem, então nós vamos aqui, o ponto central da alusão é alertar o leitor de que está prestes a acontecer uma nova manifestação, e esta é a nova manifestação de Deus, teofania, semelhante àquela mencionada em Êxodo 24, 15 e 18. Como o tema é Jesus, autoridade e elo de ligação, então o Marcos vai buscar informações que dê consistência. O que é que diz aí? Êxodo 24, 15 a 18. É importante, peço, por favor, que vocês examinem os textos para colaborar com a nossa leitura, com o nosso estudo. Então, vocês vão ver aí uma passagem interessante, semelhante, e que faz alusão a algumas coisas, tá bom? E que vai se comparar, e vocês vão ver daqui a pouco algumas comparações. Por favor, estejam aí à vontade para consultar os textos. Êxodo 24, 15 a 18. Êxodo 24, 15 a 18. Todos já encontraram? Quem não encontrou, estou esperando. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Foi. E apareceu a glória do Senhor, era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Bem, então, está aí para colaborar esta revelação que agora ultrapassa o que fora dado a Moisés. Importante que nós vamos construir aí algo importante para o entendimento desse texto. A outra alusão, ainda mais óbvia, no Antigo Testamento, é na menção de Messias e Elias, Moisés e Elias, né? Moisés e Elias. Está aí no capítulo 9, verso 4. E aqui, os irmãos ao lerem aí, com certeza,
viram destacado dois personagens bíblicos do Antigo Testamento. Quais foram? Elias e Moisés. Dois personagens de grande monta, de grande relevância para Israel. Perceberam? Muito bem. O texto que nós lemos de Marcos. Então, o que é que acontece? Em Moisés temos o grande fundador da religião de Israel, aquele a quem Deus outorgou a lei, a maior das grandes personalidades do Antigo Testamento. Tá bom? Então vamos lá. A vinda de Moisés na transfiguração, como foi testemunhada pelos discípulos, significava que ele endossava Jesus como aquele que ele prometera. O profeta que traria toda a autoridade de Moisés ao falar em nome de Deus. Falava em nome de Deus. Quanto à menção de Elias, também no mesmo capítulo, é indicado de que o prometido tempo de salvação havia chegado. Havia uma expectativa judaica antiga de uma personagem semelhante a Elias, que haveria de aparecer um pouco antes da presente era, a fim de anunciar o reino de Deus e preparar o povo. Na verdade, é essa expectativa que se discute no capítulo 9, do verso 11 a 13. Os irmãos podem consultar, por favor. O aparecimento de Elias ao lado de Jesus na transfiguração significa que o profeta endossava Jesus como Messias, o Cristo, aquele que haveria de trazer o reino de Deus. Os discípulos percebem que é isso que a visão significa, mas estão confusos, porque a figura de Elias deveria aparecer segundo se supunha na terra, a fim de anunciar o reino antes do aparecimento de Moisés, do Messias, tá? 9:11, do Messias. A resposta de Jesus, 9, de 12 a 13, indica que Elias já havia vindo. E do modo como Marcos escreve João Batista, parece que o leitor deve entender que Jesus se referia a João Batista. Mas aí eu trouxe um texto paralelo, que eu peço que os irmãos consultem, por favor. Texto paralelo. Texto paralelo. Mateus 17, de 10 a 13. Mateus 17, versículo de 10 a 13. Localizaram? Muito bem. Vamos ler? Importante ler para que a gente possa dar continuidade. Vamos lá. O 11. O 11. Ele respondeu: é verdade que Elias veio para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não reconheceu, mas o mataram como quiseram. Assim também matarão o filho do homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Está claro no texto? Pois não, irmão. Sim, sim. Isso.
Mas a representatividade de Elias e Moisés eram maiores que a de Isaías? Eu estou falando da representatividade do profeta para o povo. Tá bom. O que Elias fez? Sim. E o que mais? Vamos recorrer à história para a gente tentar trazer à memória o que nos ajude ali, o que o irmão está. Elias foi arrebatado. O que mais que Elias fez? Hã? O que mais aconteceu com Elias? Será que ele fez alguma coisa assim inusitada? A chuva? Então, a representatividade e outras coisas mais. Fez o quê? Parou o quê? Então, existem alguns relatos na história do povo que representam muito para o povo. Principalmente, e aí foi citado aqui, uma luta contra, como é que eu posso dizer, os deuses. Baal. E aí eu citei aqui, na lição passada, que essa região era uma região dominada pelos cultos a Baal. E Elias derrotou, quantos foram? 400 profetas. Então aquilo ficou marcado. E outras histórias também que nós temos aí, que trouxe, assim, uma importância deste profeta para toda a comunidade judaica. Se esperava, porque ele não só fez ou realizou, vamos dizer assim, feitos magníficos, mas ele também falava, ele pregava. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque é algo que traz aqui, né, a respeito de Elias. Ele veio com uma missão. E aí, então, o que é que acontece? Essa missão dele, ela foi vista como algo ainda inacabado. Por quê? O irmão respondeu aqui. Muito bem. E Elias? Elias foi o quê? Diz um texto aí, alguns transladados, sei lá. Então eles estavam querendo o quê? Aí, meu irmão, eles estavam querendo o quê? Poxa, Elias não morreu. Então ele vai voltar. A expectativa do povo é que ele voltasse. A expectativa era essa. A expectativa que o povo tinha e que Jesus Cristo veio para quê? Para que se salientasse acima de tudo que ele era um elo de ligação. Ele estava pegando todos estes homens, que aqui Moisés e Elias, Moisés, a lei, e Elias, os profetas. E ele está vindo agora como quem? Superior a todos eles e como um elo de ligação entre a lei e o que mais? E a palavra, aqueles que traziam a palavra para o povo. É interessante a gente perceber isso, meus irmãos, porque essas figuras, elas são muito representativas mesmo. Havia outros? Havia. Mas estes tinham um lugar de destaque. E aqui, esta aparição,
Nós vamos ler, nós lemos aí alguns textos e vamos colaborar com mais textos aí, para que a gente compreenda. Então, olha só, assim, várias características do relato, testemunhas que Jesus é o Messias e que sua presença é o cumprimento das esperanças da salvação vinda de Deus. Entretanto, essa passagem mostra que Jesus é algo mais que isso. Ou seja, eles, ali, naquele momento, aparecem e aí há uma conversa. É uma conversa. E alguns perguntam assim, como é que eles sabiam que era Elias? Provavelmente, Jesus Cristo, conversando com ele, citou. Provavelmente, não está claro aqui. Mas é o que nós vamos entender. Se eles estavam lá ouvindo a conversa, então o diálogo era ali, entre Jesus Cristo, um homem, outro homem. Então tinha nome? Tinha. Com certeza os nomes foram citados. Ah, pastor, não está escrito isso. Eu estou dizendo que não está escrito aí. Eu estou deduzindo porque houve um diálogo. E eu estou entendendo que nesse diálogo, Jesus Cristo deve ter citado certamente o nome deles. Bem, por que eu estou salientando isso? Porque essa passagem, e a gente precisa entender que, e o povo também precisava entender, e é interessante que está se construindo, como eu disse, está se construindo aí uma narrativa na intenção de trazer à tona alguns personagens do Antigo Testamento que tinha muita importância para a cultura, para a religião, para aquele instante, para aquela situação que os discípulos estavam vivendo. E eu coloco aí que, entretanto, essa passagem mostra que Jesus é algo mais que isso. E eu vou estar trazendo aqui para os irmãos. Primeiro, a descrição da aparência transformada de Jesus. Está aí no texto. A referência às roupas resplandecentes em extremo, brancas como a neve. Tal alusão sugere a experiência dos discípulos, uma divina manifestação à semelhança das visões do profeta do Antigo Testamento. Vamos novamente para o Antigo Testamento, quem quiser consultar, está ali Daniel, capítulo 7, versos 9 a 14. Isaías, o profeta messiânico, está ali a 6, de 1 a 13. Quem lembra desse texto, assim, de cabeça, para dizer, narrar o que estava acontecendo? Quem lembra? Foi no ano que morreu o rei? Não. Mas tá bom, tá vendo? A iniciativa dela. Muito bem. O ano em que morreu o rei Uzias, não é isso? Pronto. E ele foi tomado de uma visão esplendorosa. Isaías, no templo. E se vocês lerem aí, vão ver, assim, figuras que eu corria. Eu não ficava ali para esperar para ver, não. Eu corria. Porque diz que os umbrais do templo se moveram. Quer dizer, houve um estremecimento, houve um deslocamento, uma coisa assim absurda para que a gente pudesse entender. Mas Isaías ficou ali. Então, está aí algumas coisas, tá? Somente para entendimento. Todavia, isso significa que a transfiguração de Jesus mostra na forma de Deus, o que quer dizer que ele não é apenas o Messias, não é apenas um ser humano piedoso de modo especial, escolhido para governar em nome de Deus. Ele próprio
está revestido da glória divina. Nós estamos tentando aí fazer uma separação. Existe significado em Moisés? Existe. Existe significado em Elias? Existe. Mas aqui estamos vendo aquele que é superior. Muito superior. Em mensagem, como é que eu dizer assim, milagres, em feitos, do que Elias e Moisés. Até porque, né, são pessoas diferentes em momentos diferentes. Segundo, a voz vinda dos céus. Confirma esse significado. Qual foi a voz que veio do céu? Este é quem? Nessa declaração, confere a Jesus uma posição inigualável. Jesus Cristo aí é quem? Filho amado. Filho amado de quem? De Deus Todo-Poderoso, aquele em que Moisés e Elias se prostravam. Em nome daquele Deus que Moisés foi lá no Egito libertar o povo. O nome desse Deus que Elias orou e o metrô parou, não foi isso? Não choveu, e depois ele orou e choveu. Em nome desse Deus. E agora quem está aí? O filho desse Deus. Há uma confusão, tá, meus irmãos, na cabeça de todo mundo ali. Não pense que é fácil entender isso. Não é. Não é fácil. Vamos lá. Aliada à aparência transfigurada de Jesus, essa declaração demonstra que repousa sobre o Senhor uma glória e um divino favor que nunca tiveram paralelo. É o que eu estou dizendo. Nunca teve paralelo, nunca se viu algo semelhante. Aí vem a nuvem, relembrando os relatos do Antigo Testamento, em que a presença e a glória de Deus eram representadas por uma nuvem que cobria o lugar onde Deus se manifestava a alguém. Êxodo está aí, tá? 16:10, 19:9, 24:15, 34:5, 40, 34. Significa que a voz não identificada, vinda da nuvem, era a voz do próprio Deus. Há informações. E é isso que estou trazendo aqui, meus irmãos, porque esse texto é um texto que diz assim, esses caras viram esse negócio, é muito bacana, não sei o quê. Mas imagine a cabeça. Eu quero que os irmãos pensem, por favor, na cabeça desses homens. Por que isso? Como é isso? O que é que está acontecendo na realidade? E aqui, depois eu vou colocar algumas coisas aqui para os irmãos perceberem. Como eu disse na lição passada, a gente não pode jogar pedra na cabeça de Pedro. Porque muitas vezes somos como Pedro. E a gente precisa tomar cuidado, porque Pedro, acima de tudo, tinha uma coisa de criança. Esté fez na estante ali. Ela deu uma resposta. Pedro, assim, como criança, dava uma resposta. Estava certo, estava errado, não importa. Eu quero descobrir alguma coisa. Tá bom. Interessante isso, meus irmãos, porque essa singularidade de Pedro, aí vem, que eu quero falar, Pedro como porta-voz, olha só, porta-voz, não é, Esther? Porta-voz na classe de adultos, reage com maravilhamento e confusão. Olha o que eu falei, confusão, porque ver estas coisas e compreender com exatidão
Não é fácil. A sugestão de Pedro poderia implicar que ele julgava ser aquela experiência o reino em sua integralidade, que chegara, que o fim havia chegado e que Deus estava prestes a fazer cumprir todas as esperanças do novo reino de justiça na terra. A visão de Pedro. Ah, está errada. Sim, mas é a visão de Pedro. Dentro das limitações dele, dentro das compreensões dele, dentro da natureza dele. E eu vou dizer para vocês, cada um aqui compreende o reino e no final tem uma pergunta, que eu vou refazê-la. Nós fizemos aqui no domingo passado. Cada um tem uma compreensão a respeito do reino de Deus. Cada um. E Pedro não é diferente. Vamos lá? Nisto ele estava errado, não percebendo até então a necessidade de Cristo vir sofrer conforme 8:31. Sem o sofrimento e morte de Cristo, o reino não poderia vir de modo integral. O que é que precisava acontecer? Se cumprisse. Se cumprisse o quê? Primeiro, as Escrituras. As Escrituras precisavam se cumprir. Tampouco entende Pedro a necessidade da missão mundial da igreja. Aí agora é com a gente. Aí eu peço aos irmãos, por favor, que vão lá em Marcos 13:10. O que é que nos relata o texto? Pois, antes de chegar o fim, a primeira precisa ser anunciada a todos os povos. 13:10. Tá certo, meu irmão. Qual é a missão aí? A missão é anunciar para Camaçari. Todos os povos de Camaçari. Todos os povos, mundo afora. Nação, nações, povo. Então, aí está o entendimento, a missão mundial da igreja. E Jesus Cristo veio exatamente para anunciar essa proliferação do reino de Deus. E aí ele escolheu, né, alguns discípulos. E é importante lembrar, e aqui eu quero ressaltar isso, que os discípulos continuam. Eles estão sentados aqui nessa manhã, ouvindo a palavra de Deus. Porque o evangelho é anunciado, Jesus Cristo desceu para anunciar o evangelho para você? Elias desceu? Pedro desceu? Não. Nós é que somos anunciadores das boas novas. Isso aconteceu lá. Continua acontecendo hoje aqui. Porque, como eu disse, ninguém viu a Cristo pessoalmente. Mas as pessoas precisam ver Cristo em nós. Não com uma santidade exacerbada, porque crente santo demais é chato. Ele se incomoda com o cabelo, com a calça, com a camisa, com o andar, com o falar, de todo mundo. Mas o que é ser santo? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. E Pedro, ele não estava entendendo. Entende depois.
o encerramento da visão em 9:8, que os deixa outra vez de volta às condições terrenas. Pô, como é que pode? O negócio estava tão bom aqui. Não foi isso? Estava tão bom, rapaz. Vamos fazer aqui algumas cabanas, que está tudo bom aqui, maravilhosamente legal. O interessante, ele volta às condições terrenas sem a companhia de ninguém, não vendo a ninguém senão a Jesus. Então vem, a voz vinda do céu não só reconhece a Jesus, é o Filho de Deus, como também ordena aos discípulos o quê? Diga, meu irmão. Sim, claro. Com certeza. Correríamos juntos, meu irmão. Isso. Exatamente. Correto. Isso. 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 Não, mas é isso que eu coloquei aqui na lição passada. Não jogue Pedro na cabeça de pedra, ou de Pedro. Porque a visão dele, e não estava errada, porque ele foi ensinado e foi criado. Esse mesmo Pedro é que tem algumas discussões lá adiante, como o irmão citou, lá em Atos. Mas aí há algo muito importante, que nós vamos comentar daqui a pouco. É que todas estas coisas estavam sendo desconstruídas. E não é fácil desconstruir coisas que a gente acredita. Não é fácil. E como é que eu posso dizer? Jesus Cristo olhava para Pedro e dizia o seguinte: Pedro, você é cabeça dura. Mas é interessante, e eu falei aqui na lição passada, que Jesus Cristo não abre mão de amar esse discípulo, de estar buscando ele, de estar orientando ele. Diga. Sim. Isso. Então, essa questão é muito importante porque a transformação do evangelho, ela se dá dia após dia. Dia após dia. E Pedro começa a entender paulatinamente a partir dos dias que ele vai agora ter que enfrentar tudo aquilo que foi dito e ele não tinha percebido ainda. O que é isso? Sentir na pele e no osso. Porque, se os irmãos entenderem, lá tem um texto, eu li aqui há algum tempo atrás, que quando Jesus Cristo ressuscita, as mulheres vão até o local para levar ungüentos, para preparar, fazer os preparativos lá.
interessante que o anjo aparece e dá uma mensagem para ela. Vá, anuncie aos meus discípulos que eu vou me encontrar com eles na Galiléia. E diga a Pedro, particularmente Jesus Cristo mandou um recado para Pedro, porque sabia que ao mesmo tempo Pedro, este que era inquieto, sanguíneo, ele era um homem de coração sincero. E eu falei aqui, no domingo à noite, na minha mensagem, quem lembra da mensagem domingo à noite, vai lembrar que eu digo, todos os dias, a cada dia, até o último dia. Assim foi com Davi. Davi errou? Como errou? Errou feio. Mas Davi escreve o Salmo 51, que eu li aqui domingo à noite. Cria em mim, Senhor, um espírito reto, um espírito inabalável. Por quê? Porque coisas que nós precisamos perceber é que quando o nosso coração está disposto a mudar, nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer. Às vezes, o Senhor manda o profeta Natan, né? Davi, conta a história para Davi. Tem um encontro com Pedro. E Pedro ouve atentamente, chora. E ele pergunta, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E no final ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Agora, dá ovelha para Pedro apacentar, disse, poxa, Pedro ia ser durão, né? Mas esse homem foi alcançado pela misericórdia do nosso Deus, assim como nós fomos, em nome de Jesus. Bem, nós vamos lá. A voz vinda, né, reconhece, Jesus também ordena os discípulos que prestem atenção ao que o Senhor está lhe ensinando a respeito da tarefa e do sofrimento que vem logo adiante, tanto para Jesus quanto para eles. Porque só era Jesus que ia morrer? Acredito aí, meus irmãos, só um morreu na cama, né? Parece que foi João. Os outros foram trucidados. E a coisa é pela frente, não é fácil não. A ordem 9:9, para que não falem da glória de Jesus, senão após a ressurreição. Significa que só à luz da crucificação e da ressurreição é que a verdadeira pessoa de Jesus pode ser compreendida, visto que ele não é mero visitante celestial maravilhoso, nem um homem especialmente dotado, a que se atribui glória mística, mas alguém chamado a fim de dar sua vida em resgate de muitos. Aí vem novamente, meu irmão François, colaborando com isso que o irmão acabou de dizer. Ou seja, quando é que vai haver uma compreensão? Olha, não falem nada agora não, porque, em outras palavras, vocês estão compreendendo direito. Você acha que os outros vão compreender? Então vai acontecer mais coisas ainda. Isso não foi as últimas coisas. Ainda vai acontecer mais coisas. Coisa que vocês não viram, vão ver. E é isso que está ali, né? Em 10:45. Quem quiser consultar aí, por favor, consulte. A confusão continua dos discípulos, mencionada em 9:10, demonstra que não poderia haver compreensão do verdadeiro propósito de Jesus, enquanto os eventos que constituem o cerne da mensagem do Evangelho, a morte e a ressurreição, não houvesse ocorrido. Ou seja, ainda tinha muita coisa para que as pessoas começassem a aprender, assim como nós. Há muita coisa na nossa caminhada cristã que ainda não vimos, que ainda não compreendemos, mas que a misericórdia de Deus tem nos permitido caminhar.
Pela graça. Porque pela graça sois salvos. Eu não vou caminhando nessa disposição pelos meus méritos, mas sim pela graça. Porque eu não posso fazer nada, nada para me salvar, para absolver-me das culpas. Considerações finais dessa lição. Essa lição para o leitor é que nenhuma conversa racional a respeito da glória de Jesus pode ser iniciada sem que haja ênfase na morte e na ressurreição. Compreender, meus irmãos, o Evangelho é saber que precisa haver morte e ressurreição. Isso é complexo, não é? É difícil, não é fácil. Diga, meu irmão. Sim, é isso que eu coloquei. É esse, nenhuma conversa racional. Nenhuma conversa racional. Isso. E nós aceitamos a Jesus Cristo pela fé. E apresentamos a Ele um culto racional. Porque sabemos naquilo que nós temos crido. E que é poderoso. E através da fé, por isso que tem lá, né? Nós lemos Romanos, se não me engano, pela fé. Apenas pela fé. E é dom gratuito de Deus. E isso aqui que eu coloco é exatamente para destacar. Nenhuma conversa racional. Se a gente for falar destas coisas de forma racional, nós estamos limitando o reino de Deus, toda essa maravilha, toda esta, como é que eu posso dizer, essa iluminação de Deus sobre a humanidade vai cair por terra. Por quê? Porque a nossa mente limitada. Nossa mente tem limites para isso. Mas o homem é muito inteligente. Não está se negando isso. Mas há coisas aqui que a própria razão desconhece. Segundo, a outra lição é que toda prédica e todo culto que não forem centralizados no significado destes dois eventos são superficiais e confusos. Hoje, o irmão falou, eu destaco aqui, as pessoas estão mais interessadas num culto que lhe dê respostas materiais, não espirituais. Porque eu não consigo esperar as coisas espirituais. E as coisas espirituais estão acontecendo. Mas eu quero as coisas materiais, porque as coisas materiais me saciam. Me preenche. E hoje é muito fácil você falar das coisas materiais, dizer que você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai conquistar isso, vai conquistar aquilo. E tem uma coisa, tem pessoas que se enganam. E aí espera as bênçãos cair do céu, e quando as bênçãos não vêm do jeito que ele quer, aí então se aborrece com Deus. Se contraria. E aí tem muita gente desfocada, ou continua se alimentando desse raciocínio, que o reino, ele é de coisas e não de valores espirituais. E é importante lembrar que Jesus Cristo veio exatamente para nos informar a primeira coisa. Hoje à noite estarei pregando sobre Jeremias 18. Ele manda o profeta na casa do oleiro. O interessante é que a mensagem do Senhor não é politicamente correta, né?
Primeiro, ele diz que nós somos como barro. Não, eu sou importante. Você é como barro. Sim, mas eu estou falando, Jesus Cristo, ele vem, a palavra vem, diz, não é politicamente correta, não. Ele diz assim, você é como barro. E barro na mão de quem? Na mão do oleiro. Mas não vou adiantar, isso aqui está dando spoiler da mensagem da noite. Entendeu? Mas exatamente isso que nós precisamos entender, porque nós estamos realmente muitas vezes confusos. É do homem. Essa confusão toda, oriunda de quê? E aí é que está, que eu falei, repito, a região, como é que era? Como era aquela região? Permeada de misticismo, de religiosidade. E aí então a gente se pega nisso. Tem gente que ainda crê que a ceia salva. Não é, pastor? É. Tem pessoas que crêem em outras tantas coisas que retira deste evangelho a graça de Deus, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. E quem nos conhece, e aqui eu vou voltar, outra leitura que eu fiz, se eu não me engano, foi em Jeremias. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Ele diz, é pensamento muito bons. Não é pensamento de derrota, não é pensamento de morte, mas é pensamento de vida. Agora, Deus está pensando isso da gente. A pergunta é, o que é que eu estou pensando a respeito de mim mesmo? O que é que eu sou diante desse Deus maravilhoso? Diga, filha. Cadê a Esther? Ah, tá certo. Tá bom. Aí eu quero fazer aqui um breve resumo das lições anteriores. Tá? A misericórdia de Deus manifesta em Jesus. O que o irmão está falando ali, a misericórdia de Deus sobre nós. Marcos, tá, quer que seus leitores cheguem à madura compreensão de que Jesus não é apenas um profeta ou um milagreiro, mas o Filho de Deus, cujo ministério não só trouxe o cumprimento da esperança profética de Israel, mas constituiu também a base da pregação, da salvação ao mundo com o seu amor e misericórdia. Isso é muito importante. A outra lição, a atitude de Jesus diante de uma religião que cega. Foi Marcos 8, 14 a 21. Em combinação com Mateus 16, 5 e 12 a 12. Nos alerta contra 4 erros. O tradicionalismo dos fariseus, o secularismo dos herodianos, a incredulidade dos saduceus e o pessimismo dos discípulos. Olha só, meus irmãos, eu quero só destacar uma coisa aqui importante. Jesus Cristo não veio dissolver nenhuma instituição. A instituição é benéfica, tem os seus valores. Agora, o que ele destaca é que você pega as coisas simples e torna complicadas, parecendo que Deus é complexo ao ponto de não compreender a sua situação. Existiam histórias na antiga Judéia que era assim, né? Coisas que as pessoas buscavam entender, mas não conseguiam entender. Passava por aquilo porque era determinado que fizesse aquilo. Então, há coisas que às vezes nós lemos na palavra e aí a gente não entende.
E é importante pedir a Deus discernimento. E os homens estavam pegando isso e utilizando para quê? Para massacrar o povo. Para fazer com que o povo rendesse, como é que eu posso dizer aqui? Glórias ao nome daqueles homens. Para vocês terem ideia, há várias histórias, há várias parábolas que Jesus Cristo contava. E uma coisa que eu vou dizer para vocês. O que ele dizia assim, rapaz, esse cara quer morrer amanhã de manhã, quer amanhecer morto amanhã de manhã, porque ele batia seguro em determinadas situações que o povo estava vivendo e que aqueles que eram de uma instituição, como nós, igreja, que precisava ter acima de tudo carinho, compreensão, não tinha. E discriminava. E Jesus Cristo vem e começa a falar, começa a ensinar, e isso choca, isso afronta. Por quê? Porque ele não estava falando da atividade, mas sim estava falando daquilo que eles estavam fazendo a partir do poder que tinham dado a eles. Eu sou todo poderoso, vou fazer o que eu bem entender. E aí criou-se uma série de problemas. Diga, meu irmão. Sim. Os profetas, eles vinham com essa finalidade. Mas nem sempre o povo estava disposto a ouvir o que o profeta estava falando. Porque uma coisa, meus irmãos, é o seguinte: a palavra do profeta às vezes é muito dura e ela traz algo que a gente muitas vezes não quer, é sair da zona de conforto. E quando esses homens vieram, eles se acharam no direito de explorar a palavra como tem muitos. Ao quê? Ao seu bel prazer. Tem uma passagem que Jesus Cristo diz o seguinte: olha, sede santo como Deus, o Senhor é santo. Orígenes, ele entendeu que para não pecar, ele deveria extirpar os seus membros, a sua genitália. E ensinava isso. Quem foi que disse para ele isso? A ideia que Jesus Cristo está falando no texto é que naquela região havia vários deuses. E a ideia de santidade era uma ideia grega, que havia dois deuses. O Deus da integridade, né, que era íntegro, e que você tinha que seguir aquilo que ele falava. E tinha outro que não era mais assim, era, como diz assim, era, né, não acertava tantas coisas. E aí a ideia é de que aquele que fazia tudo certinho, tudo bonitinho, era santo. E quando Jesus Cristo traz o discurso, ele diz o seguinte: tem gente aqui que quando sai de casa e se apresenta aqui é santo. Mas em casa ele tira a vestidura de santo. Ou seja, o que Jesus Cristo estava falando estava afrontando quem? Aqueles que estavam com a vestidura. Estava parecendo. E ele dava nome aos bois. Porque obrigava as pessoas a fazerem, e interpretar de uma forma errônea.
Tanto que ele passa por uma região, né, há um endemoniado, e ali o endemoniado é liberto, e os demônios eles vão e entram nos porcos. E então aquela população dali, lógico, disse, espera aí, é para o nosso ganha-pão. Acabou com tudo que a gente tinha. Agora me diga uma coisa, quem é que comia porco? Uma pergunta, né? Era proibido? Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, tem gente explorando, como também quando chegava na época das grandes festas, aí chegava o momento de você trazer a sua oferta. E a orientação era o quê? As primícias. Né? Nasceu um animal, então aquele animal devia ser cuidado, porque você ia levar aquele animal como primícias. Se deu verduras bonitas e tal, você recolhia aquilo e levava. Bem, somente para entender. Apareceram, então, os comerciantes nas portas, comerciando o quê? Você, relaxadamente, não buscava cuidar daquilo que a terra lhe concedeu, que o trabalho das suas mãos, abençoado pelo Deus, lhe concedeu. Então ele ia de mão abanando, chegava lá e disse, lá eu vou, lá eu consigo, compro. Não preciso me preocupar com isso. E aí então eles eram explorados. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, o cara botava lá um preço exorbitante. Segundo, vendia animal doente. E nego comprava. Não tem importância não. É assim mesmo. E Jesus Cristo denuncia isso. Denuncia que a liderança estava conivente com essas coisas. Por quê? Porque, não sei, não vou afirmar isso, mas a propina corria solta, né? Corrupção. A corrupção. Tanto que eu li um texto aqui, na época, de Isaías, se não me engano, ele dizia assim, olha o jornal de hoje. É o jornal de hoje. E, infelizmente, isso, né, na época, trouxe muito incômodo. E os caras se reúnem e dizem assim, rapaz, esse cara está dando prejuízo para a gente. A gente tem que resolver isso. Está certo? Tá. Está dando prejuízo? Vocês não querem consertar coisa, né? E isso eu estou falando, meus irmãos, porque existe uma cultura. É uma cultura que foi criada. E existe um homem, agora não me lembro qual é o nome dele, mas diz assim que vai chegar um tempo que a gente vai ter vergonha de falar a verdade. Rui Barbosa, pronto, está vendo aí? Por quê? Porque é aquilo lá, quando a verdade veio, aí você vai ver João dizendo, a verdade vos libertará. Porque o que estava sendo pregado, estava sendo dito por homens que deveriam estar pregando a verdade, mas a verdade às vezes não pode ser dita. Muito bem. Continua na mentira, e aí também tem outra fábula sobre a mentira. Mas não vou me deter isso aqui. Tá, meu irmão? É exatamente sobre isso, essa falta de compreensão. E o povo, ele estava sendo jogado de um lado para outro. Tá? Negócios e negócios, afronta, derrotas, dividido, deuses para um lado, deuses para o outro. E aí tem também algumas ideias políticas, né? Mas não é o caso. Então, 2000 anos se passaram, mas o coração do homem é o mesmo. As multidões ainda continuam famintas e os nossos recursos suficientes para suprir a todos. Mas quando colocamos o que temos
nas mãos de Jesus, o milagre da multiplicação acontece. Devemos sentir pelos homens a mesma compaixão que Jesus demonstrou. Tem um caso, né, não está retratado na literatura bíblica, mas que diz que foi Nicodemos, se eu não me engano. Nicodemos era homem que tinha dinheiro, né? E aí, então, ele, segundo essa literatura, estou dizendo, não está na Bíblia, é uma literatura, que conta que ele resolveu vender tudo que tinha. Vendeu tudo que tinha, resolveu viver na miséria. Extremamente assim, ao extremo. Porque ele entendia que esta miséria que ele passava lhe dava condições de ter um relacionamento com Deus. Como outros por aí, outros e outros. Então, é uma interpretação assim que as pessoas chegam ao extremo, né? Então, nem tão céu, nem tão inferno. Jesus falou nesse texto sobre 3 tipos de cegueira. A cegueira física, isso aí eu estou fazendo um resumo, tá? Das lições passadas. Cegueira física, esta foi curada pelo toque de Jesus. Cegueira espiritual, o povo tinha olhos, mas não tinham discernimento. Cegueira sugestionada, Pedro, que já era um discípulo, que já tinha sua mente iluminada pela verdade, por um momento se deixou seduzir por Satanás e perdeu o discernimento da essência do cristianismo. A salvação por meio da morte de Jesus Cristo. Isso aí falou sobre, né, a questão, né, o tópico sobre a cegueira espiritual, que aí muitos não entenderam. Respondam para vocês. Essa foi a pergunta que Jesus Cristo fez. E na nossa caminhada cristã, quem sabe, um dia Jesus Cristo parou e perguntou para cada um de nós: e você? Você? É você mesmo. Que diz que eu sou? Para você. É uma pergunta que ele fez e continua fazendo nos dias de hoje. Quem é Jesus Cristo para mim? Oi? Sim. É o Cristo. O Cristo, filho do Deus vivo. Então, Pedro já tinha iniciado uma experiência que não era lógica, mas se confundia com a lógica porque ele era judeu do pé roxo e ele precisava encontrar um ponto de equilíbrio. Assim como nós hoje. Nós precisamos encontrar exatamente o que é que Cristo é em nós. O que dizem quem eu sou. E vós. Agora a pergunta está para mim, porque eu não vou fazer para os outros, vou fazer para mim. Como eu disse, às vezes a gente desiste da caminhada cristã porque a gente quer demonstrar uma santidade extrema. E eu falei aqui num culto de oração exatamente sobre Getsemane, como Jesus Cristo nos ensina a ser humano. Porque ele nunca deixou de ser humano. Se eu estou com sede, quero beber água. Se eu estou triste, eu vou chorar. Se eu estou doente, eu vou me cuidar, vou pedir a Deus que me restaure. Agora, infelizmente, há pessoas que dizem, não está acontecendo nada disso, não. Está sim. Eu tenho dúvidas. Eu tenho muitas vezes temor e tremor.
Mas aquele que está em mim me levanta todos os dias para dizer para mim que a graça dele é suficiente para mim. É nessa caminhada que nós vamos aprendendo o que é Jesus. Nós não somos filhos, como é que eu posso dizer, que é para ser homenageados, dengados, satisfeitos. Por quê? Porque o que o Senhor quer nos dar é muito maior do que a gente pensa que é suficiente para nós. A caminhada no Evangelho de muitos irmãos denota isso. É passar por estreitos caminhos, onde pessoas tentam empurrar você para fora da trilha. E você permanecer ali. Eu sei no que eu tenho crido. Eu sei que meu Salvador vive. E um dia ele se levantará. Por isso que Paulo vai dizer, a minha breve e momentânea, ou melhor, a nossa breve e momentânea tribulação. Alguns mais que outros. Né? Alguns passam por situações bem mais duras, bem mais difíceis que outros. E eu acredito que Deus dá a cada um situações que cada um pode e deve suportar. Esse é o meu entendimento. Tá? Porque com certeza ele não vai dar algo que Nilson não possa suportar. E a glória de Deus, ela está revelada todos os dias na nossa vida através da misericórdia e da graça que Ele tem derramado sobre nós, apesar de sermos pecadores. Aqui a bibliografia, tá? E nós então encerramos esta sequência. No próximo domingo será um novo professor e vai continuar no livro de Marcos. Que a gente possa tirar proveito de todas essas lições para poder estar respondendo quem é Jesus para mim. Quem é Jesus para mim? Porque nessa caminhada nós precisamos de muita coisa, mas precisamos que o nosso Deus, todos os dias, nos restaure, nos encoraje, nos dê esperança. Essa é a mensagem que eu gostaria de estar passando para vocês desses estudos que me coube realizar aqui. Se ficou alguma dúvida, temos a oportunidade aí, alguns minutos aí, para que a gente possa estar relembrando ou fazendo alguma observação a respeito. De antemão eu agradeço, né, as interferências aí, né, as perguntas, as colocações, como é que eu posso dizer assim, as observações, né, e acima de tudo, a ajuda, porque nos faz então buscar mais compreensão e buscar o melhor, pesquisar mais e até responder para a gente mesmo. O que é que nós, como cristãos, estamos fazendo? Minha irmã, o que eu... Eu tenho todo esse material, está pronto em slides, tá? Eu tenho esse material. Eu posso imprimir e passar. Isso aí, né, eu tenho, porque eu preparei tudo isso aí e outras coisas mais que eu tenho. Isso aí, com certeza, eu posso disponibilizar para estar aí ajudando os irmãos nesse processo. Mais alguma coisa?
Agora eu vou pedir aos irmãos o seguinte, não deixem de ler, quem já leu, mas quem ainda não leu, leia o Evangelho de Marcos. Leia, vai lá, leia, risque o local, né, que você tem algumas observações, porque é importante isso, a gente vai crescendo nesse sentido, de, acima de tudo, compreender não só, né, o que o professor está falando, mas também o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Amém?